Você já parou para pensar que talvez, só talvez, tudo o que aconteceu com você até agora, as coisas boas, as más, os encontros, os desencontros, os silêncios e até as perdas, tudo isso poderia ter um motivo maior? Eu sei que, à primeira vista, pode parecer papo furado ou coisa de gente que desistiu de lutar, mas não é. A verdade é que existe uma filosofia antiga, testada pelo tempo e vivida por homens e mulheres que enfrentaram muito mais dificuldades do que nós enfrentamos hoje, que diz exatamente isso, que a chave para a paz interior não está em controlar tudo, mas sim em aprender a aceitar. E mais do que isso, aprender a amar o que nos acontece. É aqui que entra o estoicismo. Mas calma, não precisa se assustar com o nome. A ideia é muito simples, apesar de profunda. O estoicismo é uma filosofia prática. Ele não vem com promessas mágicas nem fórmulas para ficar rico em 7 dias. Ele vem com uma proposta de vida. Viver com coragem, sabedoria, equilíbrio e justiça, mesmo quando o mundo parece desabar ao nosso redor. E sabe o que é mais louco? Quanto mais você mergulha nessa filosofia, mais você percebe que a maioria das suas angústias não vem do que realmente acontece, mas do jeito como você encara essas coisas. É como se o sofrimento não viesse do problema em si, mas da resistência que a gente cria, tentando lutar contra o que já é. Foi assim que eu conheci um conceito que mudou completamente minha forma de viver: o amor fati. Em latim significa amor ao destino. Mas não é para ser entendido como aceite tudo e seja passivo. Longe disso. Amar o destino é mais parecido com olhar para tudo que te acontece, até o que mais dói, e conseguir dizer, com sinceridade: isso também faz parte da minha história e eu vou tirar algo de bom daqui. Essa virada de chave não acontece da noite para o dia. É um treino diário, quase como ir para a academia, só que da alma. Porque no começo, a gente se revolta com a ideia de amar uma doença, uma traição, uma decepção. Parece absurdo, eu sei. Mas aos poucos, quando você começa a entender que a vida não está contra você, e sim tentando te moldar, algo dentro de você muda. Você para de lutar contra o fluxo das coisas e começa a remar com mais leveza, mais intenção, mais presença. E não tem como falar de estoicismo sem lembrar dos grandes nomes que viveram essa filosofia de corpo e alma. Marco Aurélio, por exemplo, era um imperador romano. Um cara que tinha o mundo nas mãos, mas que vivia escrevendo para si mesmo que a única coisa que ele podia controlar era a mente dele. Que todo o resto, fama, fortuna, sofrimento, aplausos, críticas, era ruído. Isso não é poesia. É um manual de sobrevivência emocional. Outro gigante foi Epicteto. Ele era escravizado, teve a liberdade tirada à força, e mesmo assim dizia que um homem só é livre de verdade quando consegue controlar sua mente, e não quando controla o mundo. Se isso não te faz repensar o jeito que você lida com os próprios problemas, talvez nada mais faça agora. Imagina como seria se você começasse o seu dia já com essa consciência. Em vez de acordar reclamando do despertador, do trânsito, da rotina puxada, você levantaria sabendo que tudo aquilo faz parte da sua jornada. E até os perrengues estão colaborando para o seu crescimento. Parece utopia? Talvez. Mas é uma utopia que dá para praticar. E o melhor, isso não é um convite para se alienar. É um convite para se libertar. Porque quando você entende que nem em tudo está nas suas mãos, mas a sua reação está, você recupera o seu poder. É como se a chave da sua tranquilidade estivesse dentro de você o tempo todo, só que você estava procurando no lugar errado. É sobre isso que esse vídeo inteiro vai falar, sobre como transformar o caos em serenidade, a dor em força e as adversidades em mestres silenciosos que nos empurram para nossa melhor versão. A gente vai conversar sobre rotina, sobre hábitos que te afastam da paz sem você perceber,
sobre como construir uma mente que não desmorona toda vez que algo foge do script. Vamos juntos, agora que a gente abriu essa porta do pensamento estoico e começou a olhar para a vida com outros olhos. Talvez já dê para sentir um certo alívio, né? Como se um peso começasse a sair das costas. E sabe por quê? Porque quando a gente para de tentar controlar o incontrolável, sobra energia para focar no que realmente importa, naquilo que depende só da gente. E é aí que entra a tal da dicotomia do controle. O nome é meio técnico, mas o conceito é simples e libertador. Os estoicos diziam que existem duas categorias de coisas no mundo: as que a gente pode mudar e as que estão totalmente fora do nosso alcance. O problema é que a maioria de nós gasta tempo, energia e até saúde tentando controlar aquilo que simplesmente não está sob nosso domínio. Quer ver um exemplo? A gente se estressa porque choveu no dia da viagem, porque alguém falou mal de nós pelas costas, porque o chefe teve um dia ruim e descontou na equipe. E aí a gente se revira por dentro como se pudesse alterar essas coisas com a força do pensamento. Mas não dá. E lutar contra isso só nos esgota. Já percebeu? A proposta dos estoicos não é se tornar indiferente, é se tornar sábio, é saber escolher suas batalhas com mais inteligência, é respirar fundo, olhar para a situação e dizer: isso aqui está nas minhas mãos? Não, então eu deixo ir. Mas se tiver algo que depende de mim, eu faço com dedicação. Isso é maturidade emocional. Isso é paz interior na prática. E se tem uma forma poderosa de incorporar esse pensamento no dia a dia, é criando uma rotina que favoreça esse tipo de consciência. Nada mirabolante, tá? Só atitudes simples que, feitas com consistência, vão moldando um jeito novo de estar no mundo. Acordar com intenção. Escrever num caderno o que você quer viver naquele dia. Refletir sobre possíveis desafios antes que eles apareçam. Não para se angustiar, mas para estar preparado emocionalmente. Os estoicos chamavam isso de visualização negativa. Parece sombrio, mas é exatamente o oposto. Ao imaginar de forma consciente os obstáculos que podem surgir, você desenvolve um tipo de armadura interna. Uma calma que vem da preparação, como se você dissesse: se acontecer, eu já sei como lidar. E olha só, isso não precisa te endurecer, pelo contrário. O estoicismo não é frieza, é equilíbrio, é saber sentir sem ser arrastado, é manter o coração aberto, mas os pés no chão, é olhar para a vida com um tipo de firmeza gentil, se é que dá para chamar assim. Aliás, sabe um exercício simples que muda tudo? A gratidão. Mas não aquela que a gente faz no piloto automático, tipo, obrigado pela comida, e segue o dia. Eu tô falando de uma gratidão consciente, real, sentida, de parar um instante e perceber que mesmo nos dias difíceis, ainda existem bênçãos discretas ao redor. Um abraço, um raio de sol, um café quente, uma conversa sincera, o silêncio que acalma. Agradecer é como afinar o olhar. Você começa a enxergar coisas que antes passavam batido. E quanto mais você percebe, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você se conecta com o agora. E aí o agora deixa de ser só um ponto no tempo e vira um lugar onde você realmente vive. Mas vamos ser honestos, tudo isso exige prática. Vai ter dia que você vai esquecer, vai ter dia que a raiva vai gritar mais alto que a razão. E tá tudo bem. O importante é voltar para si, voltar para o seu propósito, voltar para o seu centro. O estoicismo não exige perfeição, ele oferece direção. E por falar em direção, queria aproveitar esse momento para te fazer um pedido sincero. Se esse conteúdo está te tocando de alguma forma, se você está refletindo junto comigo, se esse vídeo te fez parar para pensar, se te deu algum alívio ou um novo ponto de vista, considera se inscrever aqui no canal, mas só se isso fizer sentido para você. Só se você sentir que quer caminhar junto.
E se puder deixar um comentário dizendo como você enxerga o amor fati, ou contar se já teve que aceitar algo difícil na sua vida, isso também me ajuda demais a entender por onde seguimos nos próximos vídeos. Eu leio tudo, mesmo cada palavra. Sabe, aquelas pequenas atitudes que a gente tem no dia a dia e que parecem inofensivas? Pois é, muitas vezes é justamente nelas que mora o caos silencioso que suga nossa energia, nos tira do eixo e mina nossa capacidade de viver com leveza. E o mais complicado é que elas se instalam devagarinho, disfarçadas de normalidade. A gente se acostuma e quando percebe, já está vivendo no piloto automático, reagindo às coisas em vez de escolher conscientemente como quer viver. No estoicismo, existe uma vigilância constante sobre si mesmo. Não para se cobrar o tempo todo, mas para não se perder de si. E é por isso que os estoicos falavam tanto da importância de combater certos vícios da alma. Não vícios no sentido moralista, mas hábitos que nos afastam da paz. Um desses hábitos, e talvez o mais comum de todos, é o de adiar o que importa. A famosa procrastinação. Você já sentiu isso? Saber o que precisa ser feito, mas escolher enrolar, inventar desculpas, esperar a motivação bater. Todos nós já passamos por isso. E olha, adiar parece inofensivo, mas é traiçoeiro. Por quê? Cada vez que a gente posterga algo que é importante, a gente envia para si mesmo uma mensagem inconsciente. Isso não é prioridade. E aos poucos, a gente começa a se desacreditar. Os estoicos viam isso como uma espécie de desrespeito consigo mesmo. Não cumprir o que prometeu, mesmo que a promessa tenha sido só mental, é uma forma de se abandonar. E cada abandono silencioso vai corroendo a autoestima, a clareza e a força de vontade. Por isso, ao invés de esperar pelo momento ideal, eles ensinavam a agir, mesmo com medo, mesmo sem vontade. A ação certa tem o poder de transformar o sentimento, não o contrário. Outro hábito que corrói devagar é a mentira. E aqui não. Falo só das grandes mentiras que a gente conta para os outros. Falo das mentiras que contamos para nós mesmos. Como quando dizemos, tá tudo bem, enquanto sufocamos por dentro. Ou quando fingimos que não nos importamos, só para não parecer fraco. O problema da mentira é que ela nos desconecta da realidade. E sem realidade, não há como viver com sabedoria. No estoicismo, a verdade é um pilar. A verdade não como uma arma, mas como um espelho. Um lugar onde a gente se vê por inteiro, sem máscaras. Dói, às vezes, mas também liberta. Porque quando a gente se encara de frente com compaixão, nasce uma força genuína. A força de ser quem se é, com todas as imperfeições, mas também com toda a beleza de estar tentando. E ainda tem um hábito que é tão comum que parece normal: se comparar. Medir a própria vida com a régua dos outros. Olhar para a rede social e pensar que está ficando para trás, que todo mundo é mais feliz, mais produtivo, mais amado. Isso é uma armadilha cruel, silenciosa, constante. E os estoicos sabiam disso. Eles não mediam a vida em status, mas em virtude. Não era sobre ser melhor que alguém, mas sobre ser melhor do que você foi ontem. Cada vez que você se compara, você ignora o seu próprio caminho. E cada pessoa tem um caminho único, com batalhas invisíveis, com ciclos que não seguem padrão. A única comparação justa é com quem você era. A única métrica real é se hoje você consegue amar um pouco mais, julgar um pouco menos, agir com mais consciência. Isso é progresso. Isso é evolução de verdade. Esses hábitos, adiar, mentir, se comparar, são como buracos no casco de um navio. Se a gente não cuida, aos poucos a água entra e afunda tudo. Mas se a gente identifica, encara e começa a mudar, dá tempo de salvar muita coisa.
Dá tempo de resgatar a leveza, o propósito, a clareza. E para isso, o estoicismo oferece ferramentas, pequenos rituais, como escrever sobre os próprios erros no fim do dia. Não para se culpar, mas para aprender, respirar antes de reagir, perguntar a si mesmo: isso depende de mim? Antes de se desesperar. E lembrar todos os dias que viver bem não é sobre ter uma vida perfeita, mas sobre ter um olhar mais profundo e verdadeiro sobre tudo o que acontece. Agora, antes da gente ir para o último bloco, queria abrir meu coração com você. Eu não sei quem está do outro lado dessa tela, mas sei que se chegou até aqui, é porque algo dentro de você está buscando mais sentido. E eu quero te dizer de verdade, você não está sozinho. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se alguma frase fez ecoar algo aí dentro, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Não como uma obrigação, mas como um gesto de troca. Tô aqui, quero continuar refletindo junto. E se quiser deixar nos comentários sua história com esses hábitos que te afastaram da paz, ou como você tem buscado se reencontrar, eu vou ler com atenção e carinho. Prometo, chegamos ao ponto mais desafiador e talvez o mais bonito de toda essa jornada: amar o que nos acontece. E veja, não estou falando de uma aceitação conformada, tipo, é isso mesmo, a vida é dura. Não, estou falando de uma aceitação ativa, poderosa, que transforma. Estou falando de olhar para o que veio, mesmo quando doeu, e dizer: isso também me construiu. O nome disso, como já conversamos, é amor fati. Amar o destino, não só aceitá-lo, amá-lo, com tudo o que ele carrega. E olha, ninguém está dizendo que isso é fácil. É um dos ensinamentos mais exigentes do estoicismo, porque ele convida você a parar de lutar contra a realidade e a começar a dançar com ela, mesmo quando a música parece dissonante. Marco Aurélio dizia que devemos acolher o que nos acontece como algo necessário, como se o universo tivesse colocado aquilo ali por um motivo, ainda que a gente não entenda na hora. Já Sêneca reforçava: quem aceita o destino com nobreza é conduzido suavemente por ele. Quem resiste é arrastado. E não é exatamente isso que a gente sente quando tenta controlar tudo? Cansaço, frustração, esgotamento, como se estivesse sendo puxado por algo que você não quer soltar. Mas veja, aceitar não é desistir. É escolher agir com base na realidade, não na ilusão. E mais, é fazer o melhor que você pode, com o que você tem, onde você está. É transformar o inesperado em um novo caminho. É colher sabedoria até das perdas, porque tudo que te acontece de alguma forma carrega sementes de aprendizado. E talvez o maior segredo do amor fati seja esse: parar de perguntar "por que comigo?" e começar a perguntar "o que posso aprender com isso?" Pensa comigo, quantas vezes você cresceu depois de uma queda? Quantas vezes foi justamente o fim de algo que abriu espaço para um novo começo? E quantas vezes aquilo que parecia um obstáculo virou um ponto de virada? O amor fati é essa disposição interna de confiar que, mesmo quando não faz sentido, há um sentido escondido. E que viver bem é saber encontrar esse sentido mesmo nos dias cinzentos. E olha que interessante, quando você pratica o amor fati, as virtudes estoicas ganham vida. Você exercita coragem quando encara uma dor e escolhe continuar. Você desenvolve sabedoria ao interpretar os acontecimentos com mais profundidade. Você cultiva justiça ao não descontar suas frustrações nos outros. E temperança ao não se deixar dominar pelos extremos da emoção. Viver com esse tipo de consciência não a torna a vida mais fácil, mas te torna mais forte, mais leve, mais inteiro. E essa inteireza é que te dá a chance de viver com propósito, com sentido real. Porque você para de buscar felicidade no controle e começa a encontrar felicidade na entrega consciente. E isso muda tudo. No estoicismo, não se trata de ter o destino que a gente quer.
Se trata de querer o destino que a gente tem. Isso pode parecer absurdo, até cruel, dependendo da fase da vida. Mas se você respirar fundo e olhar com atenção, talvez perceba que há uma liberdade incrível nisso. A liberdade de não mais depender das circunstâncias para ter paz. A liberdade de ser feliz sem garantia de sucesso. A liberdade de não precisar que tudo dê certo para ainda assim estar em paz com quem você é. E no meio de tudo isso, existe uma prática silenciosa que ajuda muito: o perdão a si mesmo. Sim, os estoicos também falavam disso. Errar é humano. Se cobrar demais, se punir o tempo todo, só te afasta de você mesmo. Reflita sobre os erros, sim, aprenda com eles, mas se abrace também. Você não é seu erro. Você é quem está tentando ser melhor. E isso, por si só, já é algo nobre. Então, quando o dia terminar, em vez de se martirizar pelo que não fez ou pelo que saiu diferente do que você queria, respire. Pegue um caderno, escreva, pergunte-se: o que eu aprendi hoje? O que posso fazer diferente amanhã? E aí, com leveza, trace novas intenções. Você vai perceber que isso vai limpando a mente, fortalecendo a vontade e lapidando o espírito. E antes de dormir, faça algo simples. Agradeça. Por mais clichê que pareça, a gratidão é revolucionária. Agradeça até pelo que foi difícil, pela paciência que você desenvolveu, pelo medo que te ensinou coragem, pela perda que te mostrou o valor do que permanece. Agradeça. Porque no momento em que você agradece, você se alinha ao fluxo da vida. E é aí que começa a verdadeira transformação. Agora, se você chegou até aqui comigo, eu queria te dizer algo de coração. Obrigado. Obrigado por confiar em mim com a sua atenção, com o seu tempo, com sua energia. É raro, é precioso. E eu sinto isso. E queria te pedir com todo carinho, se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou algo aí dentro, se despertou uma nova forma de olhar para a vida, se inscreve no canal. Mas não só por mim, por você. Para que essa jornada estoica continue se abrindo diante dos teus olhos, um passo de cada vez. E deixa aqui nos comentários a tua experiência com o destino. Teve alguma situação que parecia injusta e que depois se revelou essencial? Como você tem aprendido a aceitar ou até amar o que te acontece? Sua história pode tocar outras pessoas, pode inspirar, pode ser um farol para alguém que está no escuro. Compartilha também o que você mais aprendeu com esse vídeo, o que vai levar para a tua vida, o que pretende começar a praticar. Eu vou ler tudo com carinho e vou responder sempre que puder. A gente vive em um mundo que muda o tempo todo, mas certos princípios são eternos. O estoicismo é um desses. Ele não te afasta da dor, mas te fortalece para atravessá-la. Ele não te promete que tudo vai dar certo, mas te ensina a ser inteiro, mesmo quando tudo parece errado. E isso, para mim, é liberdade de verdade, que você siga com coragem, serenidade, justiça e sabedoria. E que cada novo dia seja uma oportunidade de se aproximar mais da sua melhor versão. A vida é agora, e você merece vivê-la com presença e propósito. Nos vemos no próximo vídeo.